Boa noite, amigos. Boa noite, telespectadores da TV Liberdade. Mais uma edição do Jornal da Fronteira, nesta noite fria em Bagé, juntamente com o amigo Jonas Pires. Hoje estaríamos com o Ricardo Moraes, que é diretor regional da SUSEP, e o Ricardo não pôde estar conosco. Mas foi muito elegante da parte do Ricardo, gentil, juntamente com o amigo Marcel Fernandes, que está substituindo, então, o amigo Ricardo. Marcel Fernandes, que é diretor do Instituto Penal aqui da cidade de Bagé. É o nosso entrevistado de hoje, uma honra tê-lo conosco. E então passaremos a bola, como diz, para o Marcel, para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, Marcel. Boa noite, Eliano. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui. E é um grande prazer estar com vocês aqui. Jonas Pires também está conosco, está agora juntamente comigo. Estamos fazendo o Jornal da Fronteira juntos, está enriquecendo o programa, está me ajudando. Logo, logo estará com o seu programa aqui, fazer uma propaganda logo mais da programação do Jonas Pires. Jonas, boa noite. Boa noite, Eliano. Boa noite, Marcel. É um prazer participar do programa e falar de um tema tão interessante como é o tema do nosso sistema penitenciário, o tema de segurança pública, que é sempre muito importante. E a gente está tendo a oportunidade hoje de contar com a presença do Marcel aqui. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. São muitas perguntas, Marcel Fernandes, a respeito da SUSEP, aqui no estado do Rio Grande do Sul, em especial também na nossa região, Bagé. São muitas perguntas, Jonas. Jonas já está com a sua cartilha pronta. Até lembrar o pessoal que estiver assistindo a live aí, pessoal, recém a gente está começando. Vamos chegando devagarinho. Lembrando que é aqui no Facebook da TV Liberdade, é só entrar no Facebook, digitar ali TV Liberdade Bagé, encontrar o nosso programa ao vivo aqui, essa live, e comentar. Pode comentar à vontade, fazer a sua pergunta, que a gente vai trazer o programa no ar aqui e vai estar mencionando os nomes também. Vamos participar todo mundo junto aí. É uma honra para nós a participação do amigo telespectador. Muitas perguntas para fazer para o Marcel, muitos tópicos, muitos temas, mas nós queremos dar início com o Marcel a respeito da SUSEP aqui em Bagé. Faça um discurso, Marcel. Como é que é o trabalho da SUSEP? Essas considerações iniciais tuas. O que eu posso te dizer, Eliano? Nós hoje estamos com um presídio numa considerada superlotação. O presídio tem capacidade para 292 presos de engenharia e temos quase 600 presos. Né, graças ao trabalho do nosso delegado regional, Ricardo, que estaria aqui, temos um número suficiente de colegas. O Ricardo trouxe muitos colegas para Bagé, né? Acho que o Ricardo faz 1 ano e 2 meses que está em Bagé. Ele trouxe 20 colegas só para nossa cidade, né? 50 colegas para a região. Eu acredito que nos últimos 10 anos não venha essa quantidade. Ele trouxe em 1 ano e meio. Colegas que estariam fora, mas estariam em outras cidades. Eu sou um exemplo, né? Colega que ele trouxe de um outro local de trabalho. E hoje a gente consegue, dentro do possível, controlar essa massa carcerária através do excelente trabalho dos nossos colegas, né? Em Marcel, em relação ao Instituto Penal, que tu é o diretor, sim. Explica para nós aí qual é a diferença do Instituto Penal para o PRB, Presídio Regional de Bagé, para quem não... O Presídio Regional ele recebe presos do regime fechado, com penas superiores a 8 anos, né? E o semiaberto, que é onde eu trabalho, são presos, como eu vou te dizer, presos com pena de semiaberto, outro tipo de pena, né? Penas menores que 8 anos, né? De 2 a 8 anos, né? E essa é a diferença, né? Lá os presos que estão no semiaberto trabalham, né? Saem de dia para trabalhar e voltam à noite até às 18 horas, alguns 19 horas, né? Eles têm é um direito deles trabalhar, eles saem, eles vão para o semiaberto já para isso, para voltar, né, para o convívio com a sociedade, né? Eles estão reclusos lá no presídio, no fechado, e quando eles vão para o semiaberto, eles vão para ter esse convívio aos poucos com a sociedade para retornar, né, gradativamente à vida normal, né? Que a gente, claro. né? E o índice de recuperação aqui em relação ao nosso presídio de Bagé aqui, Marcel, como é que está essa parte aí? De alguma forma funciona ou não? Não, olha, o trabalho dos colegas, a nossa assistente social, a psicóloga, é um trabalho de excelência, né? A gente busca ao máximo
né, fazer essa transformação, como tu diz, essa recuperação, não é fácil. Né? Eu não tenho um dado exato para te dizer do índice de o cara que se recuperou ou não, mas ele é um trabalho que vem sendo bem feito. Sabe, eu venho recebendo, eles têm cumprido uma pena num geral, numa porcentagem satisfatória, vem cumprindo a pena deles e conseguindo alcançar o direito de ir ao semiaberto, né? Claro. Que é o que a gente procura, né? Que o preso ele entre no sistema, cumpra a pena que foi determinada pela juíza, pelo juiz, vá ao semiaberto e termine aquela pena naquele prazo determinado. Não, né? A gente tem um índice bem, como eu vou te dizer, satisfatório. Né? Eu tenho aqui alguns dados, Marcel e Jonas. Claro, nós falaremos mais a respeito de Bagé. Aqui eu tenho aqui a nível de Estado, sim, que o sistema prisional, até fiz uma anotação, está com 43% acima da capacidade. Sim. Né? Isso seria em torno de 40 mil detentos. No caso, o Estado estaria com um déficit de pelo menos 11 mil vagas nas casas prisionais. Qual é a situação de Bagé? Tu já ressaltou algum número aí, isso, mas está complicando muito esse negócio? Nós estamos com quase 100%, né? No presídio regional. Quase 100%. A gente está com o dobro, né, de apenados da capacidade de engenharia. Né, para a gente entender mais ou menos, Marcel, as celas são diferentes em vários departamentos. Eu nunca entrei num presídio, sim, espero nunca entrar. Mas eu não sei, as celas aqui na penitenciária de Bagé, elas são divididas por classes, ou o tamanho é o mesmo para todos? E quantos mais ou menos tem dentro de cada cela, assim, mais ou menos? Só para nós ter uma ideia. Para ter uma ideia, uma cela que é para 5, tem 13, 14 apenados. É mais ou menos nessa proporção. Né, hoje nós temos um presídio antigo, né? Sim. Né, já não, como vou te dizer, que precisa de melhorias, né? O Ricardo ele vem melhorando gradativamente o presídio, mas é um presídio bem antigo, que a gente precisa de uma reforma, né, gradual, ou de repente daqui um tempo construir um novo presídio, porque a gente tem muito apenado ali dentro, né? Muito. Uma capacidade, como eu já te disse, de 292, tu tem quase 600, já passou de 600, né? Que graças à equipe que hoje trabalha lá, não se tem uma, como eu vou te dizer, não tem um estado de calamidade maior por causa das pessoas que hoje estão lá. Né? Mandar uma boa noite especial então para o Ricardo Moraes, que está nos assistindo com certeza, e para o Alessandro, que é o diretor do Instituto do Presídio Regional. Um abraço para o Alessandro. Um abraço para o Alessandro, para o Ricardo Moraes. Na próxima oportunidade estaremos juntos aqui, Ricardo e o Alessandro. A gente sabe das dificuldades que se encontra o presídio, e o Ricardo tinha sugerido um assunto comigo, se o Ricardo me permite, então abordaremos com o Marcel. O Ricardo tinha conversado comigo durante a semana e falou comigo assim, poderíamos falar esse assunto, o quão difícil é trabalharmos ali, porque ali acontecem algumas rebeliões, né? Então, explica para nós, assim, como é que funcionou, por exemplo, essa última rebelião, como é árduo o trabalho dos agentes penitenciários ali dentro do presídio, e foi tudo ali, no caso, foi pacificada aquela situação ali. O agente penitenciário, nossos plantões são de 24 horas, né? Quando ele entra, eu digo, o agente penitenciário é um ser diferente, né? Porque ele está no meio do caos e gosta. Dificilmente tu vai ver um agente penitenciário, o cara dizer assim, eu não gosto do que eu faço. Até por lei vocês têm um período de 15 dias de trabalho. Isso, assim, algumas casas prisionais. Aqui em Bagé nós trabalhamos 24, nós fazemos plantões de 24 horas. Daí em outras casas, assim, que a gente tem a famosa quinzena. O pessoal fala que trabalha 12 dias e tem uma folga. A gente tem que ter essa folga, né? Porque não é fácil. Obrigado. E o agente penitenciário, quando ele entra de plantão, aqui, vamos dizer, entra X, a agente penitenciário de plantão, ele entra preparado para qualquer coisa, né? E ele resolve. Ele resolve os problemas. Quando a gente tem esse tipo de rebelião, tu não vê ninguém assim, como eu vou te dizer, tu nunca vê ninguém machucado, né? Tu vê, aconteceu isso, aquilo, mas tu não vê um apenado que levou um tiro, tu não vê nada. Eu até nem me recordo da última rebelião que teve. Agora há pouco teve uma. Chegou e o pessoal... a ser diagnosticada como rebelião mesmo? Como uma pequena rebelião. Foi uma pequena rebelião. O Ricardo até fez um vídeo dentro do presídio. E o pessoal rapidamente conseguiu conter.
Desculpa entrar nesse assunto, Jonas, me ajuda. Eu sei que é delicado o trabalho lá dentro, eu sei que vocês fazem o melhor possível pela comunidade carcerária ali, pela comunidade, enfim, para todos nós. Mas, assim, como pode, por exemplo, agora, não sei se foi o ano passado, aconteceu ali um homicídio ali dentro do presídio. Sim. Eu fico pensando e te pergunto, como que pode um apenado, é assim que se diz, né? Sim. Ele fazer uma perfuração de uma cela para outra, entrar dentro da cela do seu oponente e faquear e matar essa pessoa. Não, o que acontece, assim, como eu te disse, a estrutura do presídio ela é muito velha, né? Muito... tem 30 anos, 40 anos, não sei explicitar agora o tempo. E como é feito uma casa normal, é feito de viga, o apenado ali, o que quer se rebelar, ele usa qualquer arma, tudo é uma arma para ele, entendeu? Sim. A única coisa que eu posso te dizer é que não é omissão dos agentes penitenciários. Isso que muita gente, é bom a gente falar isso, né? Que às vezes tem gente que fala que o cara entrou por tal crime, merece ficar. Não existe isso. O SUSEP não faz isso. Não classifica ninguém. A gente classifica por tipo de apenado, mas não por tipo de crime. A gente não expõe o apenado a nada degradante. A gente não bota o apenado em cela tal para no caso do estuprador, como a pessoa tem aquele mito que a gente vai botar. Existem algumas divisões. Estupradores do mar. Isso, existem divisões que são legais. Divisões, né, que já faz parte já no sistema. Mas a gente não joga ninguém aos leões. Não existe isto de o apenado chega lá e vai pra cela tal. Isto é um mito que existe na rua, que fica na rua. Né? O agente, ele age sempre com profissionalismo. A realidade lá é outra. É um profissionalismo exemplar. E às vezes difícil para nós agir com esse profissionalismo, mas a gente sempre age com profissionalismo. A gente está com uma visita especial hoje aqui, juntamente com o Epson, que é o pastor Edson, meu amigo. Forte abraço, pastor. O pastor Edson é militar também, né? Está nos prestigiando, né? Está reformado já na reserva. Eu quero abrir para ele uma pergunta, se ele quiser fazer, pastor. Está assistindo? Sexta-feira, Debater. Debater. Sexta-feira. Estreia. Com o pastor Edson. Baita do programa. Isso. Josicari e Gustavo Moraes também. Josicari e Gustavo Moraes. No Debater? No Debater. O tema vai ser Bolsonaro. O tema... e opositor. Olha aí, tema é Bolsonaro. Depois nós queremos Qual horário do programa vai ser, diretor? 19h30. 19h30 na próxima sexta-feira, tá aí. Então, ainda seguindo no assunto, Marcel, só para te explicar que é bem à vontade, que é tranquilão, entendeu? Sim, então a gente está... Né? Isso, é tranquilo. Isso. A respeito dessa revista que é feita algumas averiguações nas celas. Sim. De quando em quando, assim, que isso acontece, para saber... Essa última rebelião foi até por causa de uma revista, né? Claro que o Alessandro explicaria melhor porque ele estava no fato. Como a gente tem uma conversa, a gente está sempre, né, se interligando, né, os diretores das casas, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Mas foi uma revista, uma galeria normal de procedimento que os agentes têm lá, né? No PRB, e alguns se negaram a fazer. Claro. Né? E a revista tem que ser feita. Assim como eles têm direitos, né, os apenados, eles têm alguns deveres, mais deveres, né, diversos deveres que às vezes é difícil de se fazer cumprir. Né? E por se negarem a fazer essa revista que houve essa rebelião. Mas tudo dentro do respeito. Eu acho que quem já foi num presídio... Essa rebelião é feita durante o período assim que estão tomando sol... Não tem no geral, não tem hora, mas no geral é quando estão no pátio, né? Se negam a voltar para suas celas. Né? Fizeram um vídeo, a gente percebeu ali que a Brigada Militar deu um apoio e... Sim, a Brigada colabora conosco. Isso, tiros de borracha, né? Claro. Né? Mas a Brigada está sempre nos apoiando, ela que cuida dos nossos muros lá também, né? Eu tenho um enteado meu que trabalha na Brigada Militar e sempre me fala... Sim, meu irmão estava naquele fato também, imagina, eu ali no lado e meu irmão estava no muro aquele dia, né? Meu irmão Tava, aquele dia foi a família foi algo diferente. Graças a Deus não aconteceu nada demais. Graças a Deus. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, é só uma dúvida mesmo em relação ao sistema penitenciário gaúcho aqui do estado. O governador Eduardo Leite, como é que ele tem se posicionado? Como é que está essa parte estadual mesmo com o presídio de Bagé? Quem trabalha ali está satisfeito?
Eu acredito que sim. Acredito que sim. O sistema está funcionando direitinho. Hoje, o nosso delegado, Ricardo, e quanto o nosso adjunto, Eduardo, BBG, eles têm conseguido muita verba dentro do possível, né? Porque a gente está num momento de pandemia. Sim. Não existe dinheiro, né? Sim. Não existe dinheiro, mas a gente está fazendo uma reforma na sala de revista, lá onde é feita a revista, no pessoal na visita. Nós fizemos uma pintura nova lá no Instituto Penal, com, claro, a mão de obra toda dos presos, mas o dinheiro do Estado, que precisava ser feito, a gente precisa fazer melhorias, né? O pessoal tem um dinheiro para o presídio, mas precisa ser feito melhorias. Quando a gente prende alguém, ele tem que ter um lugar para ficar, né? Claro. Né? E dentro do possível, o Ricardo vem trazendo bastante verba para a região. A nossa região foi contemplada ano passado com 4 viaturas, sendo que foi a única região que foi contemplada com 4 viaturas, né? Essas Ranger, essas picape Ranger que estão rodando. Tem uma, não sei se vocês já viram, que roda pela cidade. Sim. Essa picape vem 4 para a região. A maioria das regiões como Porto Alegre, que é a primeira região lá, foi uma. Né? Então acredito que ele está com um certo prestígio com o nosso governador, com a nossa superintendência, porque o trabalho vem sendo bem feito. Né? Desde a função do álcool gel, quando começou essa função da pandemia, ele nos disponibiliza, ele pergunta para todos os diretores, não pode faltar álcool gel, não pode faltar máscara. Até em relação a isso. E isso eles vêm o governador vem nos apoiando. Em relação à pandemia, desculpa te cortar, Sim. Marcel, mas dentro do assunto, como é que é dentro do presídio para os apenados? Existe um controle risco, também? Existe um controle rígido, a gente mede temperatura do apenado, a gente vê que o apenado que se apresenta uma febre. O que eu vou te dizer? Quando começou a pandemia, parou as visitas, né? É aquela questão de estão prendendo o pessoal na rua, desculpa a brincadeira, mas o apenado está sendo liberado para... No meu semiaberto, de 108 apenados, foram liberados 80. Né? E agora alguma falta volta para lá. Os foragidos? Isso, o cara que não está, porque nós fizemos visitas diárias, né? O cara está em casa, a gente vai lá, visita ele para ver se ele está no horário, é estipulado um horário, não é simplesmente solto. Como a população acha que soltamos os caras. Não, a gente solta eles e a gente libera eles, a juíza dá uma flexão da pena deles, eles vão para casa e é feita a fiscalização deles diária, né? Daí quando eles regridem, não tá em casa, Marcel vai lá 3 vezes, bate na casa do cara, não tá. Ele volta pro semiaberto e é recluso 14 dias. Nós temos 2 alojamentos lá, né, pros apenados, que eles chegam, a gente faz uma classificação, o cara fica de 10 a 14 dias, passa para outro alojamento, fica mais uns dias e vai para a vida normal dentro do Instituto Penal. E está respondendo um procedimento administrativo pela falta, mas fica ali selecionado. Hoje a gente não tem nenhum apenado na região com Covid. A gente teve um apenado que era monitorado por nós, pelo semiaberto, teve Covid, mas em casa. Sim. Foi transferido, foi colocado uma tornozeleira eletrônica nele, mas dentro da nossa região... E ele permanece na residência. Permanece na residência. A gente não teve nenhum caso. Graças a esses cuidados todos, quanto do nosso delegado, quanto do nosso governador, né, que não tem sido fácil. Não tem sido fácil, né? Aqui nesse presídio nós temos ali o cofre, né? Sim. Que é uma cela especial para aquele de alta periculosidade. Sim. Já tivemos aqui esqueci o nome agora, que já faleceu até, o Melara. Isso é uma lenda, né? Eu não posso te falar muito, isso daí teria colegas mais antigos para falar dele. Sim. Né? Porque é um cara que passou aqui há muitos anos atrás, né? Mas o Melara, o Jonas não lembra, mas ele trocou tiros em Porto Alegre. Isso. Entrou dentro do hotel. Eu cheguei a pegar a época dele. Nós temos um ou outro colega que trabalha comigo até que teve essa experiência de ser guarda na época do Melara. Que idade tu estás agora? Eu tenho 38. Se me permite. Isso. Lembrando que o Marcel Fernandes foi da Brigada Militar. Isso, eu fui dos bombeiros. Eu fui dos bombeiros da Brigada Militar, quando era junto, né? Fiz o curso todo com a brigada, depois fui dos bombeiros, fiquei 8 anos nos bombeiros. Bagé Candidato, e depois fiz o concurso e hoje estou na CISEP, né? Carreira de sucesso aí, Marcel. Graças a Deus, né? Parabéns. O diretor é brilhante, né? Fala um pouquinho de família, tu é casado? Sou casado, tenho 3 filhos, né? Tenho um menino de 16 anos, baita de um homem já, e tenho 2 pequenos, um de 8, outro de 7, e uma menina de 7 anos. Estão te assistindo agora? Estão me assistindo. Minha boneca lá. É o Cássio, o Theo e a Maria Antônia. Cássio, o Theo e a Maria Antônia. Um abraço pro Cássio, Theo e a Maria Antônia. E a esposa, a Dona Caruza, aqui, que tá... Dona Caruza. Né? Um abraço, Dona Caruza. Tava me incomodando pelo link.
Acho que é ela que está comentando aqui, Marcelo. Tá me monitorando aqui. No chat aqui, ó. Caruza Pereira. Parabéns pelo trabalho realizado do delegado Ricardo Moraes da Silva e subdelegado Eduardo. E ao meu marido Marcel. Beijo. Beijo, amor. Um abraço para eles. Deus o livre de não mandar um beijo, né? Beijo para toda a família. Olha aí que legal. A gente aborda vários assuntos aqui. Família, Covid-19, racismo, falamos com o Caio Ferreira. Falar sobre racismo com é uma coisa que existe, né? Existe, a gente não pode negar. Muito, não. Até pela cultura do apenado, né? A cultura a gente não vê tanto, né? Porque o apenado ele tá numa situação de... A situação do cárcere, ele tá todo mundo precário, no mesmo, né? Precário, no mesmo bolo. A gente vê um pouco na instituição, né? Tu vê... Hoje o delegado Ricardo é um delegado negro, né? Sim. Né? Mas não vê muitos, né? Talvez seja o único. Eu, como diretor de 105 casos prisionais no estado, nós somos 4 ou 5 negros. E para conquistar esse cargo, no caso teu e do Ricardo, é feito algum concurso? Não. São indicações. São indicações. Eu sou uma indicação dele. Sim. É um cargo de confiança do Ricardo, do Eduardo. Né? De todas as nossas ligações por aí afora. Né? E o que o diretor do Instituto Penal faz? Qual é o papel do diretor do Instituto Penal? Dentro do Instituto? Né? Dentro do Instituto como vou te dizer, é comandar as tarefas do dia a dia, né? Nós temos a demanda de controle de presos em casa, como eu até falei, tem que estipular horário, né? Desde uma escala dos colegas, escala de trabalho. O Instituto Penal não é que seja precário, ele tem menos funcionários. Ele é mais enxuto, né? Hoje sou eu o diretor, o meu vice-diretor já faz a parte da segurança do presídio, que é o Max Anderson. Então ele acumula já o cargo, porque nós não temos essa necessidade, que nem o fechado, de ter muitos funcionários. Até porque o semiaberto, ele, como eu te disse, é uma porta do apenado para a rua já. Esse é o intuito, né? Por mais que tem muita gente que não acredita, mas nós temos que acreditar nisso. Que a pessoa vai cumprir o tempo dele no fechado. Sim. E nós vamos encaminhar ele, né, para a sociedade novamente. Pode não acontecer, acontece poucas vezes, né, mas a gente tenta, né? É essa a nossa missão, né? Sim. O sistema carcerário bagense hoje, ele tem... Qual é o maior... Tem algum presidiário assim muito perigoso? Hoje. Cara, o que a gente pode dizer por perigoso, né? O periculoso, alta periculosidade, hoje em Bagé. Acho que vai para charqueadas, né? Sim, que vai para... É que a gente tem um mito, né? Que charqueadas tem todos os apenados perigosos do estado. Tem, mas... PASC. Eu trabalhei na PASC 2 anos. Está numa situação precária também, a sua independência lá dentro, né? É que a SUSEP, nós temos poucos funcionários, né? É aquilo que eu digo, tu imagina, hoje em Bagé nós temos poucos funcionários, mesmo com aproximadamente 20 funcionários que vieram. Queremos falar contra o Estado. Mas há um déficit. Há um déficit funcional, né? E a precariedade dos presídios são velhos, né? Não é só o nosso presídio regional que é velho, é a PASC que tem muitos anos. A PASC é um presídio que tem mais de 20 anos. Na tua opinião e na tua experiência, Marcel, o que falta melhorar nos presídios em geral e aqui em Bagé, assim, quais são as tuas críticas construtivas assim para melhorar o serviço e deixar a estrutura da penitenciária ainda melhor? A gente precisa de mais funcionários, né? Isso não é numa crítica ao delegado, porque o delegado trouxe funcionários assim, como eu te disse, nos últimos 10 anos não tinha vindo a mesma quantidade que em um. Mas o Estado, falta funcionário. O Estado precisa fazer um outro concurso. Né? Hoje a gente não existe verba para isso. O foco do Estado nem é esse. Mas a gente precisa, de repente, para os anos, um presídio novo. Não sei para quando também, que são coisas assim que custam muito dinheiro. Né? E investir em sistema prisional não é, como vou dizer, não é um foco. Né? O foco é nós investir na educação, para o sistema prisional não ser tão cheio. Eu particularmente, se o Brasil investisse, Marcel, Jonas, mais em educação e no sistema penitenciário, são duas estruturas que dariam muito certo. Porque diminuía, né? Cultura é sempre uma polêmica essa parte. É complicado. Eu também concordo. Eu acho que teria que ser os dois. Porque tu investir em educação, tu não teria tanto preso. Né? Isso é uma coisa que eu acredito, né? Porque você vai ver a escolaridade, nós tivemos esses dias perguntar a escolaridade de todo preso, é um trabalho que vem sendo feito pelo governo. Nossos presos, 90% eles têm ensino fundamental incompleto.
Claro. Entende? Daí tu chega lá com 20, 30 anos, o que tu vai fazer com o ensino fundamental incompleto? Eu tenho um filho de 16 anos que vai terminar o ensino médio. E eu acho que tá pouco, né? E ali entende? Tudo isso também ao nosso Código Penal, né, brasileiro, que é arcaico, né? Ele é totalmente... Ele é um pouco brando. Nossa Senhora. Eu tenho uma pergunta aqui de um amigo meu que mora lá no norte do estado, o Luiz Alberto Lopes. Um abraço para ti, Beto. Ele me fala aqui, ó, vamos perguntar para ele, na visão dele, no caso hoje o Marcel, que está conosco, quais as causas, aí tu só me ratifica se esses dados estão corretos, ele é um cara bastante informado, quais as causas do Brasil ser proporcionalmente o país que mais encarcera? E sobre o alto índice de presos que são mantidos encarcerados sem terem sido condenados. Não sei se confere isso, tu me responde. E sobre as causas, na visão dele, para o número de presos no Brasil terem aumentado 900% em 30 anos. Então, resumindo, para facilitar a pergunta. Uma das Por que causas é a aumentou falta tanto? de educação, né, entre aspas, do nosso apenado, né? Que ele não consegue um emprego lá fora, ele opta muito, eu roubo porque eu não consegui trabalho. Isso tudo a educação tudo reflete nisso. Na educação. Porque ele não vai, hoje em dia, para trabalhar em qualquer lugar, tu tem que ter um ensino médio, né? E nesse momento E tão difícil. o cara anda lá quando tá com a família dele lá, você vê, muitas vezes, vou roubar isto. E a pena para um cara que roubou uma galinha, como eles falam do ladrão, é a mesma que roubou uma coisa de maior valor. Entendeu? O Código Penal diz, roubo. O cara que roubou e agrediu alguém, ele roubou, te agrediu. Ele pegou alguma coisa e te agrediu, roubo. Né? A pena é a mesma. Né? Claro, tem os agravantes, mas... A questão dos presos que são mantidos encarcerados sem terem sido condenados, isso acontece? Tem bastante, né? Nossas prisões preventivas são longas, né? Claro. Essas prisões que é para durar 10 dias duram muito tempo. Isso porque o nosso sistema, o judiciário está abarrotado de... Então, até quando o apenado pega um bom advogado, em seguida ele consegue um habeas corpus. Porque hoje o nosso defensor, nós temos um defensor público para defender quantas pessoas aqui em Bagé? Quantos apenados? Na mão de uma pessoa só que, por sinal... Hoje estão quantos aqui mesmo? Já falou esse dado? Quase 600 apenados, mas dá 600 apenados juntando, né? Mais o pessoal que ele defende afora, que não está preso, né? Pega 2 defensores públicos. Né? Um que eu tenho mais contato, que é o Dr. William, que é um excelente defensor público, uma pessoa que corre atrás, né? Competente, mas é um trabalho árduo, né? Essa questão que a Brigada Militar, trabalhando na sociedade aí fora, acontece muito de pegar em flagrante esses menores. Sim. Que muitas vezes é tráfico de drogas, né? Pequenos delitos. Aí eles permanecem ali junto ao presídio, que é um outro local, né? Não, os menores, hoje a fase é em Pelotas. A fase é mais perto, né? Que nós temos o CASE, né? A gente fala o Centro de Atendimento ao Menor. O adolescente menor tem uma nomenclatura. É em Pelotas, né? A maioria das vezes é feito um termo circunstanciado, liberado menor, porque tem pouca droga. Quando é muita, vai para a fase, né? Que é afastado, em outra cidade, mas com uma pena que vai durar no máximo até os 18 anos, podendo, lá diz a lei, ficar até os 21. Mas aqui em Bagé nós temos um local ali para... Para menor, não. Para menor a gente não abriga menor. E sendo maior... Maior, sim. Aquele que não fica muito tempo. Porque eu já escutei casos assim que é sempre a mesma pessoa. Tem até uns famosinhos. Ele entra no presídio, fica 2, 3 dias e sai. Ele fica na triagem, como a gente diz. Ele não chega a entrar lá no presídio, ele fica numa triagem. Né? Em que situações que se enquadra esse tipo de caso? Um roubo de pequeno, como a gente diz, de pequena proporção. Né? O cara roubou tua caneta, tu denunciou ele, a brigada vem, prendeu e... Tô te dando um exemplo simples. Tô te dando um exemplo mais simples possível. Daqui a uma semana ele vai lá e roubou uma galinha. É muita reincidência, né? Mas o problema é que se tu encher o sistema prisional desse tipo de gente, como a gente diz, tu não vai ter onde botar. Mas esse hoje cara tu tem que apostar em políticas educacionais, né? Outro tipo de ressocialização para essa pessoa. Talvez uma pena de privativa de liberdade, como a gente fala, que é um final de semana pintando uma escola. Eu acredito que vale mais a pena. Porque tu botar um ladrão, um cara que roubou essa caneta, junto com um cara que roubou o teu carro, e dar a mesma pena para ele.
Mas esse cara não fica muito tempo. Né? Esse cara não fica muito tempo, mas pelo desejo das pessoas deveria ficar. Ou senão ele ocupa o sistema prisional durante 3 ou 4 dias. Daí ele sai, vem outro e ocupa o sistema prisional 3, 4 dias. Entendeu? Eles ficam assim, se revezando. O assalto à mão armada, Marcel, é algo comum de acontecer, né, em Bagé. O que acontece com quem foi pego assaltando a mão armada de fato, na realidade? Isso aí depende do termo que a brigada fizer. A brigada vai prender, vai levar para a polícia judiciária, a polícia civil, vai ser lavrado a ocorrência ali. Daí depende do que a juíza, a pena que a juíza der, mas em geral são pessoas que ficam presas um tempo. Chega a ficar preso. Daí fica preso. Porque daí é tentativa de homicídio. Sim. Depende no que ele se enquadrar, né? Além daquela questão política de dentro do presídio, que fica ali o homicida, o ladrão, o sociopata, existe dentro da justiça algum juiz que dê uma determinação assim, por exemplo, Jonas, o condutopata, aquele cara que matou porque ele gosta de matar, ele é um sociopata, ele é uma pessoa doente, mental. Essa pessoa, ela teria uma cela especial, alguma ala diferente dos demais? O ideal seria que tivesse, né? Hoje, assim, estupradores. O ideal seria que nós tivéssemos a individualização da pena. Todos os tipos de pena tivessem uma ala. Tu individualizasse o cara, soubesse o que exatamente ele fez e colocasse ele junto com seus pares. A gente não consegue fazer isso daí hoje. Não consegue. A gente consegue botar a gente consegue separar os estupradores. Porque a massa carcerária não aceita esse tipo de conduta. Então, mas existe uma classificação hoje. Pouca. Lá dentro, isso, aqui em Bagé mesmo. Em todos os presídios. A função do estupro, o apenado ele considera como uma coisa séria. Né? Todos nós consideramos, não é uma... E existe a punição deles, também, né? Isso daí é uma coisa que tem um pouco de mito também, né? Tem um pouco de mito, até porque o estuprador ele fica com os outros estupradores. Né? Se tu não vai... Tem muito mito nisso aí. Isso, tem muito mito nisso daí. Tu vai colocar... A gente cuida dessa parte, porque é um dever. Né? Às vezes o pessoal pode falar, não, você tem que botar... Não, é um dever do agente penitenciário preservar o preso. Então, a gente não é guardião da boa vontade, a gente faz o que advogado de a gente faz o que a lei determina. A lei determina que ele fique recluso, né, perdendo certos tipos de direitos. Sim. Entendeu? Mas eu não vou jogar, como você disse lá no início, jogar ele aos leões, né? Eles têm uma certa proteção do Estado, né? Mesmo recluso. É um dever do Estado, né? Eu estou te dizendo uma coisa que é o nosso dever. Não necessariamente uma coisa que eu pense, mas é o dever. Eu não posso aceitar que um colega meu coloque o cara e esteja uma certa ameaça junto com outro apenado. Isso aí não nos é permitido. Né? Essa questão, por exemplo, desculpa voltar nessa pergunta, porque eu não entendi direito, eu acho. Aquela questão que aconteceu, o assassinato dentro do presídio. Sim. Os agentes ali, o presídio não constatou aquela... Não. Você pode ter certeza. Aquele furo foi descoberto após ocorrer aquele fato. Né? Seria por falta de... Falta de manutenção, o Estado não consegue estar ali dentro o tempo inteiro, né? O Estado, eu digo a SUSEP, né? Nós somos representantes do Estado, da sociedade. A revista, né? Isso, a gente não consegue estar o tempo inteiro, a gente não consegue entrar dentro do estabelecimento 24 horas por dia. Tá lá, seria o certo. Hoje, se nós tivéssemos 40 funcionários trabalhando, 50 por dia, que é uma utopia, não existe lugar nenhum, nós conseguiríamos entrar dentro do presídio, verificar cela por cela todos os dias. Isso não tem como ser feito, né? Com 10 pessoas por dia, 15 e 600 apenados lá dentro. E a parte da corrupção, Marcel, como é que tá? Eu acho que eu estava mostrando aquelas fotos antes, justamente que estava... falar em corrupção nos presídios, né? Parte dos agentes penitenciários. Eles acharam de coisa lá dentro do presídio. Não, o que acontece? Assim, hoje o nosso presídio, os dois, quanto o semi-aberto, né, quanto o fechado, existe muito arremesso lá para dentro, né? É uma coisa... O que mais sai do plantão policial é o arremesso. É o arremesso, né? E as pessoas... Tem aquela coisa, o agente penitenciário coloca, como que vocês não colocam coisa para dentro? Não. Existem pessoas corruptas em todas as profissões. Sim. Daí existe, tanto que
Teve um colega nosso que nós viemos conversando que aconteceu aquele fato lamentável, mas ele foi averiguado pela própria SUSEP, né? Foi a própria SUSEP que fez a investigação junto com a Polícia Civil. Foi nós que colocamos ele atrás das grades, né? E é esse exemplo que a gente quer dar. Ele foi abordado pela manhã. Isso, pela manhã. E é esse exemplo que a gente quer passar, né? Então eu acredito, aqui em Bagé eu te dou 100% que não existe agente corrupto. Não existe. Graças a Deus. Né? E nossos colegas são... É uma turma excelente, né? Uma turma excelente nos dois estabelecimentos. Eu particularmente conheço uns quantos. Né? Poderia até citar uns 10 nomes aqui dentro do Bagé que eu conheço. Quer fazer alguma pergunta, pastor? Não? A gente é liga no assunto, então desculpa alguma pergunta. O que eu conheço de presídio é fuga de Alcatraz, né? Fuga de Alcatraz, Carandiru. Não, aproveitando que o pastor está aqui, nós temos umas quantas igrejas que nos ajudam. Nós tivemos muitas doações da igreja. Assim, lá no Inclusive pastores lá dentro orando. Né? Lá no Instituto Penal mesmo, eu acho que a gente arrecadou mais de 500 máscaras. Que a gente passa para os presos a cada videoconferência que eles fazem, né? Que hoje é tudo por vídeo, né? Ou por telefone. Tá? Cada contato que o preso tem conosco, ou com o mundo externo, é feito de máscara muito graças às igrejas. E agora... Né? Que nos ajudam junto com a CISEP, né? Sim. A gente conhece também bastante pessoas que vão evangelizar dentro do... Sim. Dentro desses presos, assim, há os que se regeneram, sim, que seguem sim. bem. Se puder repassar a pergunta no microfone. Como é que é a tua pergunta? Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Manda a bola. Eu aproveitei que o Eros está falando, eu estou pensando lá em casa. Um abraço para Ana que está na escuta. Um abraço para minha esposa também, para Cassie. Vai fazer evangelismo, Sim. Se realmente tem pessoas que se recuperam através da... Se as pessoas, as pessoas se recuperam, né, com o trabalho da igreja dentro do presídio. Eu acho que a igreja é importante, né? É importante no sistema prisional. Ela está em todas as casas prisionais hoje, né? A igreja. E pelo menos o pessoal que vai, ele vai por livre e espontânea vontade. Não tem, ele vai porque ele quer. E poderá alguém querer dizer que agora eu estou santo, estou recuperado, para melhorar a pena dele, alguma coisa? Olha, poderá, né? Sim, tem o sociopata, como tu fala, né? Aquele cara que parece que tá tudo certo. Né? Parece que tá tudo certo com ele e ele não tá certo. Mas é assim, como a gente diz, é uma bênção a igreja estar junto conosco. Em Canoas, eu trabalhei em Canoas, trabalhei na PASC, trabalhei em Montenegro. Em Canoas, a igreja construiu alas lá para nós. Né? A igreja, acho que é Universal, construiu todo um pavilhão lá, né? E na frente lá do presídio, lá do Canoas é um complexo, né? Na frente do complexo tem igreja, tem tudo. Claro, Canoas é uma penitenciária que é feita para funcionar, né? Então tudo funciona lá. E essa parte da igreja mais ainda. É bem bacana de ver, assim, né, os cultos religiosos deles. Tu vê presos de alta periculosidade, como tu falou, participando. Exato. De repente vão melhorar, mas pelo menos encontra algum sentido, né? Porque tu vai ficar ali 10 anos. A palavra não volta vazia, como diz, né? Porque tem e na PASC, que é mais complicado essa função dos cultos, é lógico que a PASC tem apenados de presos, tem apenados com pena muito alta. Muito alta, né? Tem gente que está 20 anos no mesmo lugar, na mesma cela. E eu acho que, de repente, só orando. E aqui em Bagé nós temos preso antigo? Tipo, com 30 anos de... Esse preso do Covid era um preso antigo. Esse que saiu, o tornozeleiro, o Vilela. É um preso... nem sei se eu podia falar o nome dele, né? Pode. Agora, daqui um pouco, o Ricardo me chama no apito aqui, falando o nome. Não, né? só... Porque é ruim de falar nome assim, né? Depois eu te digo por que eu estou preocupado, em cima dessa preocupação, uma pergunta para o Marcelo. Mas era um preso bem antigo do sistema, um dos presos mais antigos do sistema carcerário. Sim. Mas ultimamente ele vinha mantendo uma conduta satisfatória. Tanto que ele já estava com direito de semiaberto já. Semiaberto, né? Já. Isso, tá, E porque não é fácil. Se alguém fugir do semiaberto, isso? Pode. Bastante. E depois tem a recaptura, não é? Não é fácil. Tem fuga, Porque o semiaberto, ele como eu vou te dizer, ele tem muros mais baixos, ele não tem muro na frente, entendeu? Sim. E como eu te digo, ele é quase um albergue. É mais fácil de fugir. 3 dias de trabalho reduz a pena. Né? Reduz a pena. Só mandar um alô pro pessoal que está assistindo a live aí, pessoal. Agradecemos demais a audiência de todos. E pedir para todo mundo compartilhar, né? No Facebook, TV Liberdade Bagé. Mande seu recado, manda sua curtida, compartilha, que a gente faz questão de ler aqui ao ar no programa, tá?
Hoje não estamos sorteando nada, né, Jonas? Hoje não. A gente até tava... Era uma noite no presídio, né? Uma noite no presídio. Uma noite o Kainan gostou. Um pernoite, né? Mandar um alô pra minha mãe também, que tá assistindo, a Marlene Kegler. O pessoal juntamente aqui com o Fernando. Comentando a live, Helena, aqui, ó. Olha aí. Claudinho Anderson Valadão. Ô, Claudinho. Boa noite, meus amigos. Claudinha. Sucesso pra vocês. A Patrícia Artigas. Belo trabalho está sendo feito no PRB pelo delegado Ricardo Moraes e Marcel na diretoria. Lili Severo está assistindo. Gustavo Baranhano. Parabéns, Marcel e Ricardo Moraes da Silva. Mais comentários aqui. A Marlene Kegler, muito boa entrevista. A Kessia tá mandando um beijo para todos. A Maria Antônia, te amo. Papai Marcel de Vargas Fernandes. Essa é a minha maior fã. A maior fã do Marcel. Tá aí todo mundo ligadinho aqui no programa Jornal da Fronteira na segunda-feira. Muito obrigado. É, minha esposa. Que legal. Tá assistindo. Uma pergunta. Faça, pastor. Estava falando sobre a educação que evitaria de deixar muitas pessoas lá presas. Como está lá na função lá, vamos considerar assim, um técnico da segurança lá, que você lá dentro, o que poderia ver de fazer de melhor, qual é a opinião para melhorar as condições de regeneração dessas pessoas, além do que tu já falou aí sobre a igreja, né? Que a igreja, a palavra de Deus transforma e regenera o homem. Mas a respeito de algo que os governantes poderiam fazer, que vocês trabalham dia a dia lá, ver as necessidades, quem está no local sempre vê as coisas que vão acontecer. Sim, então, claro. eu te faço a pergunta, assim, junto com toda a tua formação, com toda a tua experiência de trabalho, dos beneficiários que você disse que já trabalhou, que visualizou, né? Sempre a gente tem alguma visão. Eu gostaria de... Só para esclarecer para o telespectador, a questão da regeneração, o pastor está perguntando, além do trabalho da igreja, paralelo a isso, o que a SUSEP propôs, o que o Estado propõe para recuperar melhor ainda o apenado? Eu acredito assim, que deveria ser feito, está sendo feito um estudo até sobre isso daí, gerar oportunidade pro detento. O que acontece assim, hoje o cidadão ele vai preso, independe do que for, não vamos botar o crime lá, qualquer tipo de crime, ele fica com X, né, nas costas. Tu vai lá ver o emprego, vai empregar o cara, tu vai olhar assim, pô, tu era preso, tu não sabe do que foi, não, né, eu acredito que a iniciativa privada eu acho que tinha que participar mais na função de gerar emprego por meio salário, gerar alguma solução. Porque claro que a iniciativa privada ela tem que lucrar, mas já de repente junto lá na Constituição, lá nas leis, lá colocar alguma coisa que o apenado pudesse trabalhar ganhando um pouquinho menos, que fosse, mas pudesse botar essas pessoas no sistema, né? Esse sistema privado, como tu tocou agora, poderia levar cursos que saíssem... Sim, cursos profissionalizantes. Aberto, então tu sai para trabalhar, eles poderiam ter locais lá para poder... Você sabe que tem algumas penitenciárias que funcionam, oficinas, né? Tem algumas empresas que já estão dentro, fábrica de bola, de bombacha. Não é um mundo ideal ainda, mas tem algumas empresas que já apostam, já tem funciona. Também vou te dizer Canoas, que é uma experiência que eu tenho das coisas que funcionavam super bem. Tem uma empresa que contratou apenados, contrata junto com o Estado, né? E os apenados fazem bombacha lá dentro e bola. A um custo bem menor que se tu, né, contratasse lá o cidadão de bem, como as pessoas. Mas é um incentivo. A empresa ganha, a sociedade ganha. A sociedade ganha porque aquele apenado ele vai sair trabalhando com uma experiência. Ele vai poder comprovar a experiência dele. Porque... Ou até mesmo uma isenção fiscal por parte do governo. Por parte do governo. Para as empresas, né? Para ajudar, né? A própria tributação trabalhista, né? Já corta esse tipo porque de coisa. Porque a SUSEP ela vem se preocupando já com áreas de esporte. Eu sou formado em educação física. Né? O esporte ele revoluciona também, junto com a religião. Claro. O esporte ele recupera. Né? Quem costuma jogar futebol, eu sou um amigo do Ricardo há anos por causa do futebol. Né? Ele joga bola. Ele gosta de futebol. Zagueiro. Né? Não, eu sou zagueiro. Ele não, ele é atacante. Não fala que ele é zagueiro e fica bravo. Fica bravo. Daqui a pouco ele me xinga aqui. Ele faz uns golzinhos dele. Mas o esporte ele ajuda, né?
Claro. E hoje a SUSEP vem cobrando que a gente tenha espaços para trabalhar essa parte. Lá. Existem os pátios, né? Ali, Daqui né, um pouco pra algum jogar tá sendo feito alguns projetos em relação a isso daí. Né? O governo que hoje está, ele é preocupado com essa parte social do preso, né? Claro. Né? Que, tem gente que acha que não, porque é tudo para iniciativa privada, mas eu que estou ali na ponta, sei que eles vêm projeto e projeto, tentando. Remissão pela leitura também, que é um... Né, que é o apenado que lê obras e depois, né, tem uma certa remissão. Né? Especificando, então... Tu completou? Não, sim. Especificando o trabalho, no caso do diretor do Instituto Penal, especifica para nós as tuas atribuições e as do Ricardo. O Ricardo, vamos começar pelo Ricardo, que é o delegado regional, que cobre... A delegacia regional fica em Santana do Livramento, né? Claro. Né, tem que vir e abrange de São Borja, Itaqui, Alegrete, isso até Lavras do Sul. Né, Lavras do Sul é nossa São Gabriel, Rosário do Sul, sob a autoridade dele. Né, não sei se 11 ou 12, agora me fugiu, mas é uma responsabilidade e é a maior região do estado. Porque São Borja é muito longe, né? Claro. Itaqui. Assim como ele está aqui em Bagé, ele está lá em Itaqui. É a maior região do estado. Hoje mesmo ele precisou viajar. Isso. Ele está sempre na estrada, né? Está sempre na estrada. Essa é a função do Ricardo é mediar, é fazer as casas prisionais que estão sob a responsabilidade dele funcionar. Né? Desde me alcançar 1.000 litros de álcool gel até saber para onde eu tenho que transferir um preso que, de repente, de alta periculosidade, que está no presídio regional ou em Lavras do Sul, ele conseguiu uma vaga numa outra região. Afastar aquele preso do convívio regional, né? Porque está dando algum tipo de problema. Ou fazer uma permuta entre regiões, é tudo sob a responsabilidade dele. Né? Tirando a questão Porto Alegre, que é capital, eu sei que é mais complicado. Sim. Presídio do interior, sim, fora a PASC, qual é o presídio hoje mais problemático? Pode ser dentro da região, de repente. Não, dentro da região nós temos o nosso. Bagé é um presídio difícil. Regional? Nosso presídios regionais são... Né, o presídio de Pelotas, Passo Fundo, que é né, São Borja, né, que são como a gente diz, são presídios de fronteira, né? São Borja tem essa função que é uma fronteira tríplice, né? Então tem preso que trafica na Argentina, no Uruguai. É um presídio difícil, São Borja. Alegrete é um dos piores presídios também. Eu não digo para as pessoas que as pessoas que hoje estão lá são ótimas. Eu digo é o tipo de apenado, é a estrutura do presídio, né? Porque às vezes a gente falando que é um presídio ruim, parece que é os colegas que são ruins. Não, é o tipo de apenado. Tem presídios que... A gente não pode dizer que presídio é bom, mas tem presídios que é tranquilo. Pesado, é aquilo que a gente estava falando no início, é menos pesado o ambiente. Né? Nós, na região é Bagé, Alegrete, São Borja. Eu escutei falar que presídios como, por exemplo, São Cepé, é um presídio tranquilo. Tranquilista. Né? São Cepé é uma casa, é uma casinha assim, é bem tranquilo. Um colégio. 50 penados. E vocês têm incentivo do Estado, assim, em relação a quando não tem conflito, não tem problema? Existe um reconhecimento ou não? Não, é o nosso dever, né? Eu acredito que não. O nosso dever é que mantenha as coisas na ordem. A gente não pode esperar um reconhecimento por uma coisa que tu tem que fazer. Sim. Né? Eu estava preocupado naquela hora. Era com decreto. Sim. Nós queremos abordar esse assunto. Sim. Porque agora, após as 22 horas, o carro, o veículo que estiver trafegando na cidade poderá ser abordado pela brigada. Sim. Se não for por motivo assim, de saúde, por buscar algum medicamento, será conduzido até a sua residência. Esse trabalho, com esse decreto, aí facilitou o trabalho porque daí menos gente na rua, menos problemas. Menos problemas, né? Prisões. Até porque muitos dos nossos apenados foram recolhidos por causa desses problemas, né? Como é que é, Everson? Aumenta pro pessoal. Pois é. Não, mas é melhor. É melhor. Porque eu daí acredito... tu sabe o que acontece, assim, ninguém circula, né? E quem estiver circulando tá errado. Então, porque na verdade o malandro, ele circula quando tá todo mundo, né? Ele aproveita desse subterfúgio aí pra... Tá todo mundo junto, ele tá ali. Agora no momento que não pode ter ninguém, né? Porque existe níveis de bandeira, né? No caso, em todo o estado é a amarela, laranja, vermelha. Eu acho que não era o caso do decreto ainda, mas em função que agrediram a Brigada Militar juntamente com a Secretaria, com a Vigilância. Com a Vigilância. Então, isso aí foi, de certa forma, uma resposta, né? Uma resposta do Executivo, eu acredito.
Como? Essa atitude aí que teve na gente. Eu acho que essa atitude aí é lamentável de repudiar. Vai dar falta de educação das pessoas. Porque né? Vai atirar de ovos, novo, né, na educação. atirar ovos na brigada, É. atirar ovos, as pessoas estão trabalhando Falta de em prol limite, da né? saúde deles. Tinha que fazer um termo, como falou uma amiga agora no Notícias do Bagé, ela disse assim, ó, o cara que está na rua, que está tirando ovo na brigada, assina aqui um termo, então, que se tu ficar doente, tu não precisa de medicamento, não precisa, entendeu? Procurar a instituição pública. É lamentável que eles fizeram, só em Bagé isso acontece, né? E é somente assim mesmo, né? Eu acho que é proibindo de fato o pessoal circular final de semana a partir de sexta, né? Porque o que mais a gente vê é multidão na 7 de setembro. Sábado à tarde foi um horror. Na Você acha que eu fui Ninguém comprar um respeita remédio pra nada. minha filha esse final de semana e eu me apavorei, né? Tava lotado, né? Pessoal passeando como se nada tivesse acontecido. Incrível, né? A cada 40 veículos, eu acredito que um ou dois é porque realmente precisa sair. O restante está passeando. É verdade. A gente faz até, de certa forma, um manifesto, como o Ebson nos manda fazer, né? Que a população se conscientize, Jonas, me ajuda? Com certeza. E não faça esse tipo de coisa. Não atire ovos na brigada, não atire ovos na vigilância. Isso é uma falta de respeito em prol da saúde. Em seguida passa tudo isso e já estaremos todos juntos. Senão o Natal é decreto. O Natal... É verdade. Que horror. Eu sei que é fácil de a gente dizer fique em casa. Do gel... Eu fiquei menos gripado nesse Mas ano. que a gente tem que ser cuidado melhor, né? Todo mundo, né? Eu acredito que com essa situação a gente tem se higienizado melhor, essa função das mãos, porque a gente não pega nada, né? A gente tem medo de ficar doente, tem medo de tudo, né? Essa entrevista hoje foi mais alegre, né? O assunto é pesado, mas a entrevista é alegre. Tá sendo uma palhinha de como vai ser o programa do Jonas. O programa do Jonas. Faz uma propaganda do teu programa, Jonas. O que tu pretende fazer? Em breve, um programa só com as personalidades bagiense, alto as nível falidas, cultural. Né? Personalidade falidas. Mas que tem muito a conversar, muito a dizer pro povo. Acho que todo mundo vai gostar. É um papo muito sério. E quem é que tu pretende trazer aí na primeira entrevista? É o Chico lá da lotérica. O Chico, aquele rapaz... O sargento. Que tá sempre vestido de militar. Respeitado pelos muito militares. Muito inteligente, muita gente. E a gente quer saber o que ele pensa em relação à política, em relação à cidade, quais são as opiniões dele sobre tudo. Eu queria saber do Chico se ele é realmente militar ou... Claro, isso aí tudo a gente vai tirar as dúvidas com ele. Conversar com o Chico, então. Não sabe me dizer, pastor Edson, se o Chico... Se o Chico é militar ou não? Não sabemos? Ele é superior a nós. Do Estado Maior? É do Estado Maior. Eu acredito que agora estamos nos aproximando da reta final do programa, até porque daqui a pouco já não podemos mais estar na rua, né, em função do decreto. Uma questão ali sobre a igreja, abordar também para o Marcel. A igreja, ela não poderá mais, pelo menos nos próximos 10 dias, realizar cultos, né? São 10 dias. Eu acho que foi um pouco forte pro lado da igreja isso, né? Acho que todas as entidades religiosas, né? Todas. Religiosos, foi cancelado os cultos, os tempos religiosos. Mas eu acho que devido para até mesmo a sociedade, não dizer que a igreja está, mas nós temos fazendo a nossa parte, o distanciamento tudo correto, o uso da máscara, tudo, né? Até os usos dos microfones não é o mesmo que é usado por todos, assim, tudo higienizado. Claro. Mas é uma situação que a gente se olhar e ver o que aconteceu na quarta contra a brigada e os fiscais, o que a gente tem visto nos grandes municípios também, aí, que pessoas têm agredido os fiscais, como acho que não sei se foi em São Paulo, uma cidade lá, foi. Que a mulher chegou e dizendo assim, não, ele estava pedindo para não ficarem aglomerados num bar lá, e ela tirou o diploma de engenheiro, não sei o que, por cima do fiscal, menosprezando a situação. Sim. Do fiscal. Então acho que as autoridades, no momento que estão na função, seja a pessoa que for, ele está exercendo uma função ali. Nós faz esse apelo que respeite as autoridades. Respeito. Respeito é bom porque um dia alguém vai, na função que essa pessoa está ali, alguém vai chegar e vai falar algo que ele não vai gostar e ele vai se achar ofendido. Então acho que o ser humano tem que olhar mais para si. Se nós queremos melhorar, nós precisamos fazer
começar por nós, né? Dar 2 voltas ao redor da nossa vida e ver o que precisa ser melhor. Você precisa ser melhor. Essa foi a fala do pastor Edson, que está conosco, a respeito da população se conscientizar e não se manifestar dessa forma, com agressões, porque só nos prejudica, como agora, por último, esse decreto por parte do Executivo, não é mesmo, Jonas? Então que o povo se conscientize, não agrida, né, respeite as autoridades, a vigilância, a Brigada Militar. Respeito, que eles estão tentando fazer um bom trabalho. Com certeza, tudo tanto é que a nossa cidade ainda não entrou para o vermelho, acho que muito por enquanto, né? Mas por essas iniciativas tomadas aí, né? De realmente agir com rigor para todo mundo ficar nas suas casas. Eu fiquei aí. sabendo de um caso agora, Marcelo. Sim. Pessoas próximas lá de onde eu moro, a pessoa foi até a UPA, tentou fazer um exame para Covid e não conseguiu. Apenas estão suspeitando que é um caso de Covid e pediram que ficasse 14 dias em casa. Em casa. Quer dizer, é complicado. Tinha que ter o exame à disposição, né? Então, mais uma pergunta, Jonas? Não, estou satisfeito. Acho que foi uma boa entrevista. Falar de segurança é sempre muito positivo, é sempre muito bom. E o Marcel esclareceu bastante dúvida aí para todo mundo. Fala um pouquinho. Oi? Fazer um sorteio aí para quem estava esperando, né? É um pernoite no presídio aí, pessoal. Pernoite no presídio, pessoal. É bacana, entendeu? Especial, só dar um alô no chat aí da TV Os amigos uma sala especial. Se o contemplado não tem... Se o contemplado tem ensino médio, é junto com os outros, né? Sim, sim. Sorteado, se não vier aqui buscar, mas eu vou lá buscar ele lá. Estamos buscando o sorteado em casa. Vai com a Suzep. Vai passar uma noite, o Marcelo já está aqui. Já sai aqui com o carro da Suzep. Então eu quero que o Marcel fale um pouquinho do governo federal. O que tu acha do governo do Bolsonaro? Cara, é um paradigma, né, tio? Que nós da segurança a gente apoiou muito ele, né? Estamos aqui na sala, apoiadores do Bolsonaro. A gente não. O que eu vou te dizer, cara? Nós da segurança apoiamos muito ele, porque nós tínhamos uma esperança muito grande, né, nas coisas que ele prometeu, até no comprometimento dele com a segurança pública. Que isso a gente não pode negar, ele tem um certo comprometimento com a segurança pública, né? Eu não fui um apoiador, apesar de apoiar muita gente que apoia ele, não fui um apoiador ferrenho a ele. Mas também eu acho que não é o momento de criticar ele, eu acho que é o momento de nós se unir a ele. A gente está num momento de crise e hoje tu falar do Bolsonaro, né, mal dele, claro que ele tem um desvaneio, alguma coisa assim, mas eu acho que ele fala o que ele pensa, né? Eu já fui muito mais crítico dele, posso dizer, fui crítico, não apoiava. Hoje eu já penso assim, ele é um cara que pelo menos ele quer fazer de uma forma às vezes atrapalhada ou mal coloca as coisas de uma forma no momento errado, mas ele quer fazer. E não há nada que desabone ele. Não há nada que desabone ele. Hoje a gente alcançou a família dele, alcançou pessoas próximas. Ele está dentro da política, né? Claro. Dentro da política vai ter os bons políticos, vai ter perto de ti, vai ter um cara que tu achava que era isso e não é. Vai ter os aproveitadores, né? E às vezes o aproveitador pode ser teu próprio filho. Né? Acontece. Mas a conduta dele não tem nada que desabone. Né? Eu gostando ou não. Mas de falar da conduta dele. Partiremos então para as considerações finais por parte do Jonas Pires, nosso amigo radialista. O que tu achou da entrevista? Excelente, excepcional. Marcel Fernandes, diretor do Instituto Penal de Bagé. Nosso muito obrigado e esperamos que o senhor continue fazendo um ótimo trabalho aqui Agradeço ao Ricardo Moraes penal, também. ao Ricardo Moraes também. Foi muito elegante com a gente. Não, eu que agradeço a vocês essa oportunidade de poder falar do sistema prisional. Já poder, faço as tuas considerações finais e um chamamento aí para o público. O que tu gostaria de falar a respeito de Suzep em Bagé? Abre o coração. E aí já terminamos o programa. Não, a gente estava falando do Bolsonaro, né? Aquela função do caça aos corruptos. Eu queria pedir, assim, falar para as pessoas que o agente penitenciário ele não é corrupto. Existe alguma semente podre dentro do sistema, existe, como eu te disse, em todas as profissões, mas o agente penitenciário ele faz um trabalho, ele está sempre no lugar onde ninguém quer estar. Ninguém quer estar dentro de um presídio. O agente penitenciário ele passa 24 horas ou 10 dias dentro de um presídio,
Quando tu faz uma quinzena, tu fica 15 dias. Por mais que tu folgue, mas tu folga dentro do presídio. Né? Então, 99% dos agentes, 0,9%, porque quando tu vê um caso de um agente penitenciário, o pessoal bota no bolo, né? Não, agente penitenciário é uma profissão nobre. Né? Então, a gente pede que o pessoal esteja sempre junto conosco, nos ajudando, colaborando com a SUSEP, né? Com a nossa profissão. É um prazer conhecer o Marcelo. Muito obrigado. Marcelo Fernandes. Prazer. Mais um amigo, além de muitos outros que eu já tenho dentro da SUSEP. Um abraço para o Ricardo Moraes. Obrigado, Ricardo. Esta foi mais uma edição do Jornal da Fronteira pela TV Liberdade. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.